O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho proclamado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na capela, ou melhor, na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, matriz da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. E vós que estáis em casa, nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré, a nossa saudação aos que estão também pela internet, nos acompanhando pelos meios de comunicação. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no trânsito, você que está chegando na escola, você que nos acompanha pelos computadores, pelos celulares, o nosso bom e santo dia para você. Caríssimos irmãos, hoje a igreja festeja São João Crisóstomo. Crisóstomo em grego significa boca de ouro. Exatamente, boca de ouro. Por quê? Porque ele foi um grande pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha o dom da eloquência, o dom da palavra. Era um homem cultíssimo, foi bispo da Sé, se não me falha a memória, da Sé de Constantinopla, um dos que manteve a unidade da igreja com o Santo Padre, o Santo Pontífice Romano. E São João Crisóstomo vai se destacar pela sua coragem. Ele não passava a mão na cabeça do pobre porque era pobre, e muito menos ainda do rico porque era rico. Chegou a criticar, não para espicaçar e nem desfazer das pessoas, mas chamou a atenção para os membros da corte imperial, que se vestiu com a suntuosidade que era escandalosa diante da necessidade de tantos e tantos irmãos e irmãs. Então ele não tinha respeito humano, que o respeito humano é colocar as coisas do homem acima de Deus, das coisas de Deus. Isso aqui é o respeito humano. Já recordava, se não me falha a memória, Santo Afonso de Ligório. E muitos agem assim, né? Por respeito humano. Não diga nada, ele é muito poderoso. Não diga nada, é muito rico. Não diga nada, não é politicamente correto. Cuidado com o politicamente correto. O politicamente correto é a forma moderna
de se ser fariseu, de se ser hipócrita. Cuidado. Você ouviu alguém dizer assim, olha, não diga isso, que não é politicamente correto. Você sabe que você está na presença de um hipócrita. Então São João Crisóstomo não tinha medo de pregar a palavra de Deus. Doesse a quem doesse. E suportou até o exílio por causa disto. Ele também é considerado o doutor da Eucaristia, porque já ele professava a presença real de Cristo na Eucaristia, dando assim testemunho que a igreja, desde o princípio, desde a origem, assim pensava e ensinava, desde os tempos apostólicos. Então, meus irmãos, peçamos a Deus que nos dê a fé, a inteligência, a coragem, o destemor, para viver o Evangelho e anunciá-lo, como deu a São João Crisóstomo. Anunciar Jesus Cristo com a nossa vida e com a nossa palavra. E hoje no Evangelho nós temos esse famoso episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim. Aqui, minha gente, nós temos que lembrar o seguinte: Jesus não faz milagres para se amostrar. Ei, venha ver como eu sou poderoso, ressuscito os mortos, faço os cegos enxergar. Jesus, ele não é milagreiro, ele não é curandeiro, porque muitos procuram Jesus, não é? Mas querem o Jesus milagreiro, o Jesus peixeiro, o Jesus padeiro. Mas e seguir Jesus? E assumir o seu evangelho na sua vida? E enfrentar, por isso, todos os riscos, como fez São João Crisóstomo? Quer? Não quer. Mas como dizíamos, Jesus não faz milagres para se amostrar. Ele não brinca de mágico. Ele não faz magiquinha. Quando ele realiza um milagre, é para expressar a vontade de Deus. É para expressar o amor de Deus. E veja que quando ele encontra este féretro, este cortejo fúnebre, um filho único de uma viúva. Meu Deus, se hoje, com todos os recursos que nós temos, uma mulher se encontrar nesta situação, viúva, tem um único filho, e esse filho morre, já é uma verdadeira tragédia. Pensemos naquela época em que a mulher ela só era considerada se ela tivesse ligada a um homem, ou pai, ou filho, ou neto, ou marido, ou cunhado, ou irmão, ou genro. Só tinha uma situação pior do que ser uma mulher, uma viúva, sem parentes, e que perdeu seu único filho homem. É se ela fosse a escrava dessa viúva. Aí era o fim. Era a última situação. Porque até uma escrava que tinha o seu senhor, o seu dono, estava em melhor situação do que ela. E Jesus, quando encontra esta pobre mulher, se desmanchando em pranto, ele sente compaixão, ele se compadece. E ali ele vai e consola aquela mãe e se dirige àquele filho já morto e o ressuscita. Então aqui Jesus faz isto para manifestar a glória de Deus, o amor de Deus. E diz o profeta Oséias que a glória de Deus é o homem vivo e andando. E não está falando aqui o profeta apenas da vida aqui na terra, no Cronos, mas sim lá na glória, na vida eterna, no Kairos, no tempo da graça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus manifesta o senhorio
do amor. Ele é o Senhor da vida, e da vida e abundância em plenitude. Ele mesmo disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele é o Senhor, o dominador, o vencedor da morte. E antecipa a sua vitória nesta ressurreição deste jovem, como também na filha de Jairo e na ressurreição de Lázaro. E alguém perguntará: e o que aconteceu com eles? Mistério da fé. Mistério da fé. Nós temos essa tentação de querer saber as coisas, não é? Claro, Deus nos deu o dom da razão. Está escrito no livro da sabedoria: a glória de Deus é esconder, e a glória do homem é descobrir. De fato, mas nem tudo nos é dado saber e descobrir, por mais inteligente que nós sejamos. É um vício que os intelectuais têm. Aliás, a segunda pior soberba, que é primeiro tipo de soberba, e o pior é a soberba religiosa, a soberba espiritual. Agora, o segundo pior tipo de soberba é a soberba intelectual, daqueles que acham que têm o conhecimento. Ó vós que estudais filosofia, lembrai-vos de que o filósofo, a palavra filosofia significa amizade à sabedoria. Lembrai-vos, pois, que o filósofo não é o dono da sabedoria, mas sim o amigo. E a sabedoria quem é? Deus. Ó vós que estudais teologia, lembrai-vos que teologia se faz de joelhos. E mais, que teologia é contemplação da revelação, do mistério. Não é explicação racional do mesmo. Porque não temos como dar uma explicação plenamente razoável, porque a nossa razão não alcança os mistérios de Deus, como bem recorda Santo Tomás de Aquino, como recorda o Pascal, quando mostram para os sábios da terra os limites da razão humana. Nós temos que ver o mistério do amor que o Senhor tem pela humanidade, porque Ele sabe a dor que aquela mãe estava passando, porque Ele lá no alto da cruz vai se encontrar na situação que aquele jovem estava, nas garras da morte, tendo deixado sua mãe viúva, que só tinha Ele, desamparada. E o que é que Jesus faz lá na cruz? Ele, no meio das agonias, das torturas, das dores mais dilacerantes, sufocado de dor, Ele olha para João e diz para João: João, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. É como se Jesus dissesse para João: João, por favor, cuide de minha mãezinha para mim, que ela não tem mais ninguém. E nos dá a Maria como mãe para que nós cuidemos dela. Embora muitos a rejeitem, não é? E olha que foi o próprio Jesus que nola deu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui o que se realiza nesse Evangelho é esse mistério desse Deus que ama os seres humanos, desse Deus que dá a sua vida, que dá seu único filho, desse Deus que ama ao ponto de ir até a fera que é a morte e arrancar o seu rebento das fauces da fera. Há poucos anos, lá em São Paulo, um avô estava com seu netinho pescando na beira de um rio, quando uma cobra, acho que um tipo de jiboia,
essas de que matam de arroxo, né? Cuidado, né? Cobra, quando não mata com veneno, mata de arroxo, né? Então, ela enroscou-se no menino. Quando o avô viu, não quis nem saber. Foi para cima, pegou a faca e matou. Eu me lembro que eu criança, no nosso quintal, lá em Fortaleza, um bairro central, o vizinho de trás, a casa estava abandonada há meses, fechada há meses, não estava alugada, não tinha ninguém. E um dia meu pai, mais meu avô materno, estavam fazendo um concerto lá no quintal, e do muro do vizinho, uma cobra pulou na direção de meu pai. Meu avô, já idoso, estava com o cabo de uma vassoura ou de uma enxada e bateu, mas foi uma batida tão certeira que a bicha já caiu morta. E aí o meu pai pegou, colocou dentro de um vidro com álcool para levar para o laboratório da Escola de Aprendizes Marinheiros. Então veja, nós, quando somos movidos pela compaixão, assim como um pai, uma mãe, um sogro amoroso, nós também tomamos coragem e vamos para cima da fera, arrancar o nosso rebento, o nosso amado das suas garras. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Jesus que nos dê a coragem que deu a São João Crisóstomo, que nos dê também palavras e coragem para arrancar os irmãos das trevas da morte e da perdição, porque o mundo não oferece nada de bom, só o mal. Aprendamos de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que é manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima.